local para organizar isso aqui, para nós começarmos a ministrar essa aula para você que está em casa. Nosso primeiro momento, estamos num novo tempo e até tudo ajustar acontece esses detalhes. Eu estou aqui com o notebook na minha frente e você vai me ver de vez em quando olhando para ele, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Nós vamos trabalhar hoje a lição de número 1. O tema da lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Está na nossa revista, vou te mostrar a nossa revista aqui, ó. Você pode adquirir essa revista na nossa livraria ou pela internet, eu não sei como é que você faria, mas nós vamos trabalhar o trimestre todo subordinado a essa proposta aqui. Nossos objetivos hoje é evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no final da sua vida e apontar os feitos que Salomão foi um grande rei em Israel, os feitos de Salomão. Então nós temos esses objetivos e também temos que trabalhar a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, independente das circunstâncias, seja no momento de fartura, no apogeu da glória, como nos momentos mais difíceis da nossa vida. A nossa lição, ela começa, a lição de número 1 fala sobre Salomão. Na nossa revista não tem isso que eu vou falar agora para vocês. Salomão, ele é o último rei do período monárquico do Reino Unido e Israel. Mas antes de Salomão, eu quero dar uma caminhada antes disso, até chegar em Salomão na nossa lição, fazer um breve resumo. A nação de Israel é gerada lá no Egito, ela é convidada, a estar no Egito, depois passam a ser cativos, e até que Moisés, o libertador, conduz esse povo pelo deserto. No período do povo caminhando pelo deserto, houve a organização tribal da nação de Israel, e Moisés foi o legislador, organizou o povo, aquela mentalidade de escravos que o povo tinha. Moisés foi responsável por fazer com que o povo tivesse uma mentalidade de nação agora. Quem foi o sucessor de Moisés foi Josué. Josué, então, ele foi um grande general, ele fez campanhas de guerra contra os povos ali de Canaã. Quando Josué morre, ele não deixa o sucessor. E diferente de Moisés, que deixou Josué como sucessor, Josué não deixou um sucessor. Quando Josué morre, a nação, a período tribal, que são as 12 tribos de Israel, elas entram num período bíblico chamado, o livro que está descrito no livro de Juízes, que são aproximadamente 500 anos de história. Tem uma pequena variação de data aí, mas vamos falar em números redondos, 500 anos de história. Em 500 anos de história, vários juízes julgaram as tribos de Israel, que nós chamamos então de período tribal. E nesse período, a sociedade judaica, aquelas tribos, elas viviam em uma espécie de comunidade, era cultura de manejo, não se tinha escravidão, e tudo era em comum, e o culto não era um culto tão centrado como antes, e o povo tinha os inimigos na terra, que eram os filisteus, o povo da terra de Canaã. E o povo da terra, os opositores, eles tinham domínio do ferro, eles tinham organização bélica, coisa que as tribos de Israel elas não conseguiam fazer. Conclusão, também houve uma crise dentro do segmento, dentro da... desculpa que falhou aqui, período, dentro uma crise sacerdotal, ou seja, dentro da religião judaica, ele era o sacerdote e ele começa a perder o freio das coisas, começa a andar pelo seu próprio caminho, e seus filhos fizeram a mesma coisa. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 20, por causa da crise do serviço sacerdotal, na crise religiosa, o período tribal, o povo começou a querer ser igual às nações vizinhas. 1 Samuel capítulo 8, versículo 20 diz: queremos ser iguais às outras nações. Tudo por causa da crise religiosa lá com o sacerdote Eli e os seus filhos, que deixaram as coisas, se desviaram do Senhor. Então o povo, quando pede rei, quando querem ser legislados por um rei, um monarca, eles querem se parecer com as demais tribos, não há problema nenhum em se ter um rei. Mas a questão aqui, quem fazia a gestão de Israel era
Deus, a gestão era teocêntrica. E quando o povo começa a querer um monarca, é como se o povo estivesse dizendo que não queria Deus para gerir a nação de Israel. Então Deus levanta Samuel, que dentro da casa de Eli, com todas as crises que estava vendo lá, as crises religiosas, Deus levanta Samuel lá, e Samuel então unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul, ele vem para atender a necessidade da nação judaica, do período tribal, de ter uma monarquia. Então eles teriam que sustentar a casa monárquica e teriam que ser organizados politicamente como monarquia. E Saul então foi ungido rei. Saul começou a fazer a campanha de guerra dele contra os cananeus, os amalequitas, mas Saul, em determinado momento, ele se perde no seu caminho. Ele começa, ele é convidado para... Desculpa, pessoal, estou nervosa por causa desse novo formato aqui, mas deixa eu me organizar aqui emocionalmente. Então Saul, ele começa a sofrer de umas crises e é chamado Davi para tocar para ele. E Davi toca para Saul, e Saul gosta de Davi. Saul também convida Davi para fazer campanha com ele nas guerras, e Davi se torna um grande guerreiro. Mas em dado momento da monarquia, do reinado de Saul, Saul perde o foco. Saul não atende à necessidade que as tribos de Israel tinham de ter um monarca. A maior parte do reinado de Saul foi não para gerir o governo, para gerir o reino, mas para perseguir Davi. Então Saul gasta uma grande energia perseguindo Davi. E ele então ele oferece sacrifício, ele faz trabalho de sacerdote, lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, o versículo de número 9, Deus, 1 Samuel, capítulo 15, o Senhor manda ele combater os amalequitas, ele pega o rei de Amaleque e não mata o rei. Aí Samuel chega e fala: Saul, por que tu fez isso? E aí Saul começa então a se desviar e passa a ter crise de depressão, como eu já falei, fixa sua atenção no seu rival, que ele considera Davi o seu rival, e Davi começa a fugir. Então Davi entra numa rota de fuga de Saul, e o que acontece? Davi vai se esconder lá em dado momento, no meio dos sacerdotes, e Saul vai lá e mata todos os sacerdotes. E depois Samuel falece e ele consulta uma feiticeira, supostamente para consultar o espírito dos mortos. E por fim Saul termina sua vida lançando-se sobre uma espada. E essa é a história de Saul, que não atendeu a expectativa monárquica que o povo de Israel tinha. Então, segundo o rei Davi, que tinha fugido tanto de Saul, tinha feito tantas guerras naquele período, assumiu o reino. E o que foi o reino de Davi? Davi foi um rei guerreiro, um rei conquistador, e aumenta muito os termos de Israel. E ele cresceu muito. Davi foi considerado o maior rei que Israel já teve, mas Davi teve alguns problemas no seu reinado. Ele teve um problema com Batseba, que teve o primeiro bebê e morreu, mas teve o segundo filho, que foi Salomão. Então Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba, porque o primeiro, por causa do pecado, tinha morrido. Davi teve problemas com o seu filho Aminon, teve problema com Absalão, e o próprio Adonias, quando Davi já estava velho, quis usurpar o trono, que na sucessão seria Adonias, quis usurpar o trono que o Senhor e Davi estava designando para Salomão. Por fim, Salomão então é colocado como rei de Israel. Ele assume o reinado depois de um grande problema familiar. Salomão teve que tomar algumas medidas bem radicais para assumir o trono de Israel, mas apesar de toda a dificuldade familiar que houve naquele momento, por causa já da idade de Davi, que não tomava uma atitude, até que Adonias cresceu muito, e então houve toda uma trama aí para poder Salomão assumir. Salomão assume, por fim, o reino de Israel, e o reino de Israel em Salomão, ele toma uma dimensão extraordinária, chamado reino de paz. Homem de paz, o nome de Salomão quer dizer. E Salomão, diferente de Davi, que foi um guerreiro, um conquistador, e fez muitas guerras e dominava
os povos vizinhos e botavam no seu exército, Salomão foi um rei político, ele foi um diplomata, e ele aumentou muito os termos de Israel com diplomacia, não mais com as guerras como Davi no seu reinado. E eu vou ler um texto aqui que está no nosso slide, diz que após a morte de Davi, e em função da aliança que Deus tinha para com Davi, o Senhor constituiu um reino muito sólido para o seu filho Salomão, permitindo um período de muita prosperidade, glória e poder. O domínio de Israel atingiu seu maior apogeu na história durante o reinado de Salomão. Dessa forma, uma das tarefas de Salomão era manter e controlar um grande território que recebera como legado do seu pai, Davi. Então, Salomão assume o reinado de Israel, e quando Salomão assume o reinado de Israel, ele vai, se Davi já tinha começado no reinado a dar formato à monarquia, Davi já tinha separado o corpo sacerdotal, ele tinha feito as leis de Israel, Davi tinha tido todo esse cuidado. Quando Salomão assume o reino de Israel, a nossa lição, ela diz que Salomão, em oração, foi falar com o Senhor e à noite teve um sonho, e o Senhor falou com Salomão que Salomão pedisse o que quisesse ao Senhor. Isso está lá em 1 de Reis, o capítulo de número 3, o versículo de número 5 ao versículo de número 9. E Salomão pede ao Senhor sabedoria. O extraordinário, nosso comentarista, diz que Salomão já tinha em si sabedoria, porque só um sábio pede sabedoria. Um tolo pediria, e o comentarista ele coloca de forma interessante, se Salomão fosse ganancioso, ele pediria dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, pediria glória. Se ele fosse vaidoso, ele pediria longevidade, juventude, né? E se ele fosse vingativo, ele pediria a vida e a morte dos seus inimigos. Mas não, Salomão pede sabedoria. E a gente vê aí que Salomão já tinha sabedoria em si por fazer esse pedido ao Senhor. No nosso estudo aqui, no nosso slide, está dizendo o seguinte, que a sabedoria que vem do Senhor, ela é uma sabedoria extraordinária, ela é um atributo divino compartilhado conosco. A sabedoria que vem do Senhor não é uma sabedoria como aquela acadêmica que nós adquirimos nos bancos das universidades, ou a sabedoria dos livros, quando nós estudamos muito. A sabedoria que vem do Senhor é muito mais do que isso. Ela vem como uma bênção para você fazer a gestão da sua vida nas várias áreas, ter competências emocionais, ter competências espirituais e fazer também a gestão dos conhecimentos acadêmicos e dos conhecimentos para administrar os grandes problemas que surgem na sua vida. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você precisa de sabedoria, como o rei Salomão, para fazer a gestão dos momentos da sua vida, das dificuldades, não hesite, peça ao Senhor sabedoria, porque o Senhor vai te dar sabedoria para gerir qualquer que seja o momento da sua vida. Tem a sabedoria prática para a vida também, porque a sabedoria ela é dada por Deus para nós fazermos as gestões da nossa vida prática. Tem gente que acha que vai pedir sabedoria ao Senhor só quando tem uma questão que envolve a humanidade. Não. Quando você tem uma questão na sua vida, pode ser pequena para os outros, mas se ela é grande dificuldade para você, peça ao Senhor. Você tem que pedir ao Senhor para discernir a você mesmo, para você aprender a se conhecer. Sabedoria para se conhecer. O que é isso? Tem gente que não consegue entender que às vezes um bom sono dá a ele um descanso suficiente para a cabeça esfriar. Tomar um café, comer uma boa comida e descansar é uma sabedoria que pouca gente tem. Às vezes a pessoa está estressada,
trabalho, ainda tem muita coisa para você fazer. Então o pedido de Salomão revela uma das maiores necessidades que qualquer um de nós tem: sabedoria. Sabedoria cotidiana, sabedoria do alto, sabedoria de Deus para cuidar das nossas demandas. Mas se a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a sabedoria que Salomão pediu e recebeu, e no texto que nós lemos da nossa revista, que o comentarista sugere, diz que Salomão falou de todos os assuntos que ele pôde discorrer: botânica, geologia, arquitetura. Salomão era um homem sábio em todas as direções. A sabedoria que vem do Senhor é assim. Mas se existe a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que Deus dá ao homem, e essa sabedoria ela é potencializada para o bem, para o crescimento, para a comunidade, para o bem-estar do próximo e seu próprio, existe também a falsa sabedoria, ou a sabedoria que a pessoa adquire, mas que submete isso às hostes do mal. Submete essa sabedoria, ela é usada por Satanás. E eu vou ler isso para você, está em Tiago, capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo de número 16, que eu passo a ler agora. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta que Tiago faz. Quem dentre vós é sábio e inteligente? E aí ele desafia: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, quem é sábio tem que mostrar esta sabedoria em boas obras, em obras de mansidão. Mas, aí vem o mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Ou seja, não negue esses sentimentos que estão habitando dentro de você. Aí, Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 13, ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Você, no seu cotidiano, na sua vida, na sua caminhada pela sua vida, você vai encontrar com gente muito inteligente. Gente muito inteligente, mas que usa essa inteligência para maquinar o mal, para articular, e muitas vezes contra a sua própria vida, contra você, sim. E você às vezes vê perplexo: como é que fulano é tão inteligente e usa faz tudo isso para poder se dar bem, para poder. É a sabedoria maquiavélica, né? Que usa não importa os meios que ele usa para alcançar os objetivos. Tem gente que faz isso, em vez de se submeter à sabedoria que vem do Senhor, que traz paz, alegria. Não, é uma sabedoria diabólica para poder planejar o mal. E aí você fica pensando: eu estou vendo isso, não acredito que eu estou vendo isso. E você vai ver isso, e você vai fazer o que com isso? Vai falar com o Senhor, pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria para lidar, com essas questões, quando você vê o mal na sua frente, agindo de forma ardilosa e de forma terrível para atentar contra a paz e a tranquilidade de um justo. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor, Tiago, capítulo de número 3, versículo 17, continuando em Tiago. Mas a verdadeira sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus te dá, para quando só existe um meio de você vencer a sabedoria que o inimigo usa para o mal. Só existe uma forma de vencer o mal na Bíblia, é com o bem. Então a sabedoria que vem de Deus para te manter puro em meio às situações adversas, pacífico em meio à guerra, uma pessoa do bem em meio à maldade que fazem contigo, uma pessoa misericordiosa, mesmo quando você encontra gente ruim na tua frente, e uma pessoa que produz ainda assim bons frutos, porque tem gente que vive numa situação tão amarga, tão difícil, e a gente fica: fulano vai ser amargo, mas quando você encontra com ele, o fruto que a pessoa dá é um fruto bom, o fruto doce. Então fica aqui, Tiago capítulo de número 3, do versículo 17, mas a sabedoria que vem do
é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Também aqui a gente pode dizer que o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo de número 5, também é sabedoria que vem do alto, complementando, aumentando esse leque da sabedoria que vem do Senhor, que é a caridade, a paz, a alegria, amor, bondade, fé, mansidão, benignidade e longanimidade. Eu gostaria de mostrar uma tela aqui para os nossos irmãos que estão em casa, mostrando uma tela de um mapa bíblico aqui do reinado de Salomão, o reinado de Davi e o reinado de Saul. Eu não sei se eu virar aqui, não sei se o pessoal de casa consegue ver. Eu vou aproximar da tela. No centro, eu tenho no centro a cor do reinado de Saul, que foi bem pequeno. Depois eu tenho uma cor, com licença, deixa eu olhar aqui. A cor verde foi o reinado de Saul, a cor lilás foi o reinado de Davi, e quando eu amplio aqui, o reinado de Salomão, Salomão reinou todo esse território que Davi conquistou e ampliou o território dele de legislação, de monarquia. Então o reinado de Salomão, ele cresceu muito, e o texto lá em 1 Reis diz que porque dominava sobre tudo quanto havia, da banda de Cabo Rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz em todas as bandas em roda deles. Ou seja, o reino de Salomão, por causa da sabedoria que Deus deu a Salomão, o reino dele se alargou muito, ele dominava os reinos vizinhos, mas em paz, não precisava fazer guerra com isso. E então a gente vê nisso a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, e isso é extraordinário. E 1 Reis, capítulo de número 4, isso tudo está lá em Reis 4, o versículo de número 20 diz que o povo era alegre, era um povo numeroso, a nação de Israel crescia muitíssimo em número demográfico, e também eles tinham fartura de alimento e eles podiam festejar. E é tão extraordinário que a Bíblia, o próprio Salomão escreveu em Provérbios, o capítulo de número 29, o versículo de número 2, que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Já viu que tem um momento na vida da gente, dependendo da situação que a gente enfrenta, a gente fica, ai meu Deus, ai Jesus, isso é gemido de dor, dada a dificuldade do momento que você está enfrentando. Então, quando há um peso, um jugo de algo mal que sobrepuja, que tenta, o povo geme. Então, vamos ficar atentos se nós estamos sendo bênção, o que nós estamos sendo, aonde nós estamos transitando. Mas Salomão tinha sabedoria, o seu reino cresceu muita coisa, E lá em 1 Reis, o capítulo de número 11, e o nosso comentarista sugere um tópico da nossa lição que diz: o orgulho precede a ruína. Salomão, ele teve muita riqueza, o seu reino, ele organizou o culto, e nós vamos chegar no ponto em que Salomão constrói o templo, mas eu estou seguindo o roteiro proposto pelo nosso comentarista. Diz lá que Salomão, ele ficou orgulhoso. Deus nos livre do orgulho, Deus nos livre de querermos ser mais do que o Senhor nos tem permitido ser, porque o orgulho precede a queda, e é terrível isso. Então Salomão, o comentarista sugere aqui que ele ficou orgulhoso. Sabe quando Deus abençoa você e você acha que é você mesmo? Que eu sou a pessoa. Pense numa pessoa capaz, pense numa pessoa competente, sou eu. Tem gente que presume isso, mas Salomão começou a fazer alianças, esposas. Salomão teve 700 esposas. Ele começou a criar problema. Irmãos, se uma esposa, um marido já dá problema, imagina uma aliança de casamento com 700 esposas. Salomão começou
ter problema. E o que aconteceu com Salomão? Ele começou a se curvar aos cultos, já no final da sua vida, ele começou a transitar pelos os cultos e a cumprir, a atender os desejos das suas esposas, né? E ele começou então, passou a ter dificuldade. E não foi assim de uma hora para outra. Às vezes Salomão estava um dia no seu palácio e de repente ele ficou orgulhoso e começou a se desviar do propósito de Deus. Não, Salomão, o comentarista, diz que ele começou com pequenas concessões. Sabe quando a pessoa está indo bem, está tudo that's ok, e ele então acha que Deus está aprovando tudo, e ele começa a abrir pequenas concessões, ele começa a fazer a legislação se sentir Deus do seu pequeno reinado, né? Então ele começa a fazer pequenas concessões, e foi o que Salomão começou a fazer, pequenas concessões, pequenos conchavos. Ele começou a se auto-enganar. Não, Salomão, você pode isso, pense você é um rei, você não é o rei de Israel, você é um homem muito sábio. Então ele começou nesse auto-engano. O nosso comentarista, inclusive no livro de apoio, ele traz essa proposta dessa fala. E Salomão recebeu de Davi o mapa, o projeto arquitetônico, o desenho da construção do templo, e também recebeu de Davi os tesouros para a construção do templo. Salomão depois fez algumas outras campanhas e conseguiu as madeiras e tudo para a construção do templo, mas Salomão recebeu de Davi o projeto pronto. E o projeto de Davi para a construção do templo foi parecido com o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, orientado por Deus. E Salomão foi fiel a esse projeto, ele construiu o templo do Senhor. Mas só que Salomão, ele cometeu um grande erro na construção do templo. Ele escravizou os descendentes, o povo de Israel. Ele, lá em 1 de Reis, o capítulo de número 5, versículo de número 13, diz que Salomão escravizou o povo de Israel. E o reino do Senhor, ele não pode, na construção do templo, não podia, Salomão não poderia fazer esse tipo de coisa, né? Escravizar o próprio povo. Teria que ser uma construção sem mão de obra escrava. Mas Salomão construiu o que foi proposto por Deus lá para o tabernáculo em Moisés. O que Davi propôs em seu coração construir, Salomão conseguiu cumprir construindo o templo. Então Salomão levou 7 anos construindo o templo de Israel. Foi a maior construção daquela época. Até hoje o templo de Salomão, ele tem um registro histórico, tem uma importância, ele não existe mais, mas ele tem uma importância extraordinária. Ele era todo revestido de ouro. E se nós tivéssemos a oportunidade de mostrar para vocês em imagem, eu mostraria todos os utensílios do templo, era tudo em ouro, era todo revestido em madeira nobre. E o culto foi tão extraordinário, o primeiro culto, e nós vamos chegar lá, mas deixa eu lhe falar um pouco mais dessa construção. E Salomão construiu também para si um palácio anexo ao templo, e o palácio de Salomão foi maior do que o templo, e o palácio de Salomão levou 14 anos para ser construído. Ele terminou o templo em 7 anos e continuou construindo o palácio dele, né, lá em Israel. E Salomão então seguiu as diretrizes de Davi. Eu queria mostrar aqui, mas eu não estou conseguindo na minha tela ajeitar a tela, botar a tela cheia para mostrar para os irmãos de casa as imagens do templo por dentro, né? Ele fez o templo com 3 compartimentos, que era o átrio, e depois tinha o local do Santo dos Santos, o Santo, e onde ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e o incenso, o pão a mesa da propiciação. E fez então a construção do templo, ofereceu o culto
ao Senhor, nós lemos aqui no nosso textual da nossa lição, o textual da nossa lição, em 1 de Reis, o capítulo de número 8, versículo de número 11, diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Quando Salomão terminou a construção do templo, que foi fazer culto ao Senhor, os sacrifícios ao Senhor, o Senhor recebeu, a casa ficou cheia da glória do Senhor, o Espírito do Senhor desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto que estava sendo oferecido lá. E o nosso comentarista, ele faz uma proposta agora extraordinária, uma proposta bíblica, na sequência do seu comentário, dizendo que o templo é uma visão do Antigo Testamento centrada no templo de Salomão. Hoje, o templo de Salomão não existe mais, mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o templo do Senhor somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Senhor. Hoje, o Espírito do Senhor entrou no templo de Salomão, inundou a casa, mandou fogo e consumiu o holocausto. Mas hoje, o Espírito do Senhor habita em mim e habita em você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios, o capítulo de número 6, o versículo de número 19, Paulo, falando aos Coríntios, ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu quero, amigo, te lembrar isso. Você não é seu, você pertence ao Senhor. Você às vezes quer fazer a sua própria vontade, mas o Espírito Santo que habita em você, ou que deve habitar dentro de você, fica triste. Quantas vezes nós queremos fazer coisas que nos agradam, mas o Espírito Santo de Deus não nos permite fazer. E quando Ele não nos permite fazer, é uma bênção, porque Ele vai estar nos protegendo. Então, que Deus te abençoe, que você lembre-se que você é o tabernáculo, você é o templo do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor habita em você. Hoje, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, do Espírito do Deus Espírito Santo que habita em nós, e Ele não habita em lugares sujos. O Espírito é santo, é puro, é limpo, e Ele deve encontrar em mim e em você uma morada para estar purificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos faz digno de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, no momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você, e você passa então a ser templo do Espírito Santo de Deus. E isso é extraordinário. Lá em 1 de João, capítulo de número 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, para assim o Espírito Santo vir morar dentro de nós. E Romanos, o capítulo de número 8, o versículo de número 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu quero te dar uma palavra. Se o inimigo quiser te acusar, se o inimigo quiser dizer que você não é digno, você vai dizer que em si, em você mesmo, você não é digno. Mas o sangue de Jesus que te purificou de todo pecado, que fez você puro e digno de habitar, de ter habitação, ser a habitação do Espírito Santo de Deus, fazendo de você o templo do Senhor Jesus. Então, fique firme. Fique com essa palavra, que você é o templo do Senhor Jesus. Do jeito que a glória entrou no templo de Salomão, a glória agora habita e deve habitar na sua vida. Então, nós vamos terminar esta palavra aqui. Eu vou ler só a conclusão do nosso comentarista da nossa revista, que diz assim: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão.
e que soube empregá-la com justiça e correção durante os anos do seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo. O templo de Salomão no Antigo Testamento, que representava a morada de Deus, hoje aponta para nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigada pela paciência de ficar conosco. Perdoa-nos esse momento em que nós estamos nos adequando a esse novo tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, que eu louve e bendigo o teu nome pela vida dos meus irmãos que estão participando conosco deste momento de meditação na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas alegrias e pelas tristezas dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu bom Espírito Santo habite dentro dos teus filhos, que são templos, são seus templos, Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus, dando paz, alegria, largueza e tranquilidade, Pai, assim como tu deste a Salomão no seu reinado. Pai, em nome de Jesus, dá um tempo de paz ao teu povo, é a minha oração, em nome de Jesus.